Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinário. Faz parte do nosso programa de qualificação da indústria jornalística, coordenado aqui pela ANJ, Associação Nacional de Jornais, e pela ANER, Associação Nacional dos Editores de Revista. Eu sou Marisa Mazaraki, coordenadora de comunicação da ANJ. O nosso tema de hoje é como transformar o que as pessoas estão buscando em pautas relevantes no Google Trends e ferramentas do Google que podem ajudar no fluxo de trabalho com dados. Além dos temas principais serão Google Trends, métricas, estratégia de conteúdo, jornalismo de dados. O nosso convidado é o Marco Túlio Pires, que é coordenador do Google News Lab no Brasil, jornalista e programador. Já trabalhou na TV Globo como coordenador de telejornais e na revista Veja como repórter de ciência. Fundou a Escola de Dados do Brasil e a J++, startup de jornalismo de dados. Agradecemos ao Fenajori e ao Google News Initiative, os nossos patrocinadores deste programa de qualificação, e passo a hora para você, Marco Túlio, mais uma vez agradecendo a sua presença. Lembrando a todos, os nossos avisinhos de sempre, que a comunicação será feita através de perguntas, que podem já ser encaminhadas por escrito. O webinário será gravado e o certificado de participação será enviado a todos aqueles que permanecerem por mais de 60% do tempo. Vamos lá, Marco Túlio, e bom webinário a todos. Muito obrigado, Marisa. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de todo mundo. E vamos lá. Como a Marisa falou, eu sou coordenador do Google News Lab no Brasil e eu trabalho na Google News Initiative, que é o esforço do Google para colaborar com a indústria jornalística. A gente tem 3 pilares principais, que é elevar, evoluir e fortalecer. O elevar é elevar a qualidade do jornalismo nas nossas plataformas, evoluir é evoluir os modelos de negócio para que o jornalismo possa prosperar na era digital e fortalecer as redações, ajudando a desenvolver inovação tecnológica. Eu trabalho no Google News Lab, que está bem focado nesse último pilar de fortalecimento para a adoção de inovação tecnológica. A gente tem uma equipe distribuída no mundo todo, com presença aqui física, no Brasil, na Argentina, em diversos países na Europa, na Ásia também, e nos Estados Unidos. A gente dá treinamento e também fazemos parcerias com projetos que sejam relevantes para a indústria jornalística. Mas eu queria falar com vocês sobre algumas técnicas que vocês podem usar no dia a dia para incrementar o fluxo de trabalho jornalístico, principalmente no que diz respeito à estratégia de conteúdo e o que as pessoas estão buscando na internet. Então, eu queria dividir essa apresentação em 2 partes. Primeiro, eu vou falar sobre algumas das estratégias para transformar a sua busca no Google numa busca mais avançada, para filtrar bastante o que você está procurando e, assim, fazer com que vocês possam encontrar e incrementar o processo de apuração. E a segunda parte eu vou falar sobre o Google Trends, que é uma ferramenta de estratégia digital e inteligência muito poderosa. Se você souber usar bem, você vai poder extrair pautas, você vai poder orientar a sua estratégia de conteúdo e mudar a forma como você pensa em jornalismo digital hoje. Então, vou começar aqui pela busca avançada, que, se vocês lembrarem, assim, era a busca do Google em 1998. A gente tinha uma página em branco, com 10 links azuis ali, era uma coisa bem simples. O logo do Google era esse logo meio arredondado, com uma exclamação, tinha até a palavra beta embaixo. E a busca veio mudando, inclusive, nos dispositivos móveis. Mas primeiro esse computador, quem lembra? Esse computador que a gente usava em 1998, que ainda está presente aí em alguns lugares no Brasil, mas era um computador que tinha esse monitor de tubo, com CD-ROM, disquete, Hoje em dia praticamente ninguém usa disquete mais. E era assim que a gente acessava a internet, via Internet Explorer ou Netscape, para quem é das antigas aí lembra do que eu estou falando, E isso evoluiu também nos dispositivos móveis. A gente tem a busca, ela também representou uma evolução tecnológica em dispositivos móveis, à medida que você vê que lá atrás, isso não estava disponível no Brasil, mas lá atrás o Google também era possível ser acessado via SMS.
Então, se você olhar aqui na esquerda, as pessoas mandavam SMS para fazer uma busca, né? E depois isso passou a mudar com alguns dispositivos mais inteligentes, até a gente chegar hoje nesses supercomputadores, verdadeiros supercomputadores que a gente carrega no bolso, né, chamados de smartphones. E hoje, se for pensar, 30% das buscas feitas em dispositivos móveis são feitas por áudio, né, pela voz. Se você nunca tentou fazer uma busca usando a sua voz, eu convido você a tentar fazer. A gente tem modelos computacionais hoje que estão muito mais sofisticados para poder entender a sua voz, entender o seu sotaque. Então você vai ganhando mais confiança para poder fazer essas buscas usando a sua voz no celular. Então, se você nunca fez, eu te convido a fazer. Mas isso nos dispositivos móveis, né? A gente tem aqui a busca do Google hoje, ela é muito mais sofisticada, né? Essa página de busca, eu coloquei aqui a cidade de Belo Horizonte, a linda cidade de Belo Horizonte, que é onde eu nasci. Aqui a gente tem uma busca por Belo Horizonte aqui na máquina de busca do Google, e a gente tem alguns elementos aqui que gostaria de chamar a atenção que vai ajudar nesse webinário. A gente tem aqui à direita o painel do conhecimento. Esse painel do conhecimento ele é gerado automaticamente toda vez que o Google identifica que você digitou uma entidade. Então, Belo Horizonte, na base de dados do Google, é reconhecido como uma entidade. Uma entidade significa que aquele termo tem atributos associados a ele. Como uma pessoa tem nome, idade, gênero, endereço, as entidades têm atributos associados a ela. Aqui, Belo Horizonte é um município de Minas Gerais. Então, vai ter área, vai ter tempo, população, hora local, né, que é o clima, né, e vai ter pontos de interesse. Então, o Google sempre vai gerar esse painel do conhecimento automaticamente, dependendo da consulta que você fizer. Isso tudo direto na busca. Ele também coloca esse carrossel aqui, que pega notícias que foram publicadas sobre essa entidade que você digitou. E logo abaixo aqui a gente tem os resultados da busca orgânica, que aí o Google coloca ali os resultados mais relevantes de acordo com o ranqueamento do algoritmo de busca. Nos celulares a gente também tem uma evolução de tecnologia chamada AMP, que é uma forma de carregar mais rapidamente os sites em dispositivos móveis. Se você vê esse raiozinho aqui numa matéria, é porque esse site aqui, essa página está com a tecnologia AMP. E aí isso faz a página ser carregada muito mais rapidamente. A gente tem estudos que mostram, se você não prestar atenção na velocidade com que o seu site carrega em dispositivos móveis, mais da metade da sua audiência pode ir embora se o seu site demorar mais de 3 segundos para carregar. Então, carregar o site rapidamente é fundamental nos dias de hoje. Então, eu convido todos vocês a buscarem mais sobre a tecnologia AMP. A gente também tem o selo de checagem de fatos que a gente colocou na busca e ele já está funcionando no Brasil. Então, se a sua organização faz checagem de fatos, como foi popularizada pelo PolitiFact lá em 2008, aqui no Brasil tem várias outras organizações que estão fazendo, o Estadão está fazendo, o G1 com Fato Fake, tem o Comprova, o projeto Comprova que é liderado pela Abrage, tem o Estadão Verifica, a AFP faz também, Aos Fatos, Lupa, enfim, tem grandes e muitos participantes hoje desse processo de fazer a checagem, e esse conteúdo pode ser identificado na busca como verificação de fatos. E aí tem um tagueamento que você faz no seu conteúdo para ele aparecer dessa forma na busca também. Quem quiser saber mais sobre a pesquisa do Google, só acessar esse link que está aí na tela, ou então digitar mais como funciona a pesquisa do Google, na própria busca do Google, que vocês acessam essa página que está aí. Mas eu queria falar um pouquinho especificamente dessas técnicas. Eu coloquei aqui uma fala do fundador do Google, um dos fundadores do Larry Page, porque a máquina de busca, para entender o que você está querendo, é um problema computacional muito complexo. E o Larry Page, ele fala que a máquina de busca perfeita ela tem que entender exatamente a sua intenção e retornar exatamente o que você quer. Isso nem sempre é fácil. Isso a gente pode, por exemplo, eu posso falar que eu estou procurando pela palavra Apple
E para algumas pessoas isso significa a empresa do Vale do Silício que faz os iPhones e os MacBooks, ou então isso pode significar a fruta maçã, em inglês, ou isso pode significar também, né, para o pessoal da velha guarda, ou quem curte ainda, a gravadora dos Beatles. Então, Apple pode significar uma empresa, uma fruta ou uma gravadora, né? Uma empresa de tecnologia, uma fruta ou uma gravadora. Então, o Google precisa entender de qual lugar você está vindo, qual que é a sua intenção para retornar o que você quer na hora que você digita. Mas eu vou ensinar aqui algumas técnicas rapidamente, mostrando que é possível dizer para o Google qual que é a sua intenção e isso deixa a sua busca muito mais poderosa. Por exemplo, começar aqui com um operador que eu tenho certeza que a maioria de vocês já deve usar, são as aspas. As aspas, tudo que você coloca entre aspas, você está dizendo para o Google que você quer que essas palavras sejam incluídas obrigatoriamente na sua busca. Então, se você colocar, por exemplo, eleições para presidente da República, o Google vai retornar resultados que obrigatoriamente incluam as palavras eleições para o presidente da República, nessa ordem. Isso é muito importante. Agora, você pode usar as aspas também para uma palavra só. Porque às vezes o Google pode, se você colocar duas palavras que não estão entre aspas, ele vai tentar identificar páginas mais relevantes tirando uma das palavras. E aí, se isso acontecer e você não, olha, Google, quero realmente que essas palavras sejam incluídas, basta você colocar as palavras entre aspas ou só uma palavra entre aspas também. E aí, na contramão disso, né, se você tem um comando para incluir obrigatoriamente as palavras, você também tem um comando para retirar obrigatoriamente as palavras. Então, eu coloquei aqui população São Paulo menos a palavra Estado. Por que eu coloquei menos a palavra Estado? Porque se você coloca só população São Paulo, o Google vai tentar adivinhar se você está falando de São Paulo cidade ou São Paulo Estado. E aí eu estou indicando aqui para o Google que eu estou querendo dizer a palavra São Paulo cidade. Então eu estou excluindo dos resultados todos os resultados que incluam a palavra Estado. Então isso é uma boa indicação para o Google, qual que é o meu contexto, qual que é a minha intenção. E se eu digitar isso, ele vai me retornar aí 12,11 milhões, dados de 2017, que é a população da cidade de São Paulo. Ele coloca até algumas outras pesquisas que as pessoas também fazem em relação a esse assunto. Aí vejam aqui o painel do conhecimento, aqui à direita também. Uma outra coisa que vocês podem colocar, que é super interessante também, se vocês, por exemplo, estiverem procurando por Neymar, digamos assim, e aí vocês querem falar, vocês fazem essa busca por Neymar e vocês veem que todos os resultados são sobre o PSG, que é o clube atual do Neymar. E aí vocês não querem coisas sobre o PSG, vocês querem coisas sobre o Barcelona, que é o clube anterior do Neymar. Então vocês podem colocar Neymar menos PSG. E aí ele vai excluir todos os resultados que tem o PSG e a maior parte dos resultados vai ser sobre o Barcelona. Se você colocar Neymar menos PSG menos Barcelona, a maior parte dos resultados vai ser sobre o Santos, que foi o clube anterior do Neymar, a maior parte das notícias, né? E aí se você colocar Neymar menos PSG, menos Barcelona, menos Santos, e aí a gente fez essa pergunta, se é verdade, a maior parte dos resultados é sobre a Bruna Marquezine. Né? Então isso mostra como que vocês podem filtrar esses resultados, mas tem outros comandos super interessantes. Por exemplo, site. Esse site 2 pontos transforma a máquina de busca do Google numa máquina de busca que é apontada para um site específico. Então, se o Google busca a internet inteira, você pode usar o Google para buscar só num site específico. E isso é bom porque, como o algoritmo de busca do Google ele é muito poderoso, você pode usar esse algoritmo para qualquer site, mesmo sites que não tenham máquinas de busca. Né? Tem site que não tem uma máquina de busca, então a máquina de busca do site não funciona muito bem. Então você vem aqui e digita site 2 pontos, e aí o site que você quer, e aí o termo que você está querendo buscar. E aí vejam que você pode usar termos em conjunto. Eu coloquei aqui entre aspas e o site 2 pontos
uol.com.br. Não tem problema nenhum fazer isso. Você pode colocar vários comandos em sequência que o Google vai entender todos e fazer essa filtragem para mostrar os resultados mais relevantes para vocês. Uma outra forma de aplicar o comando site é você usar só uma parte do domínio. Se a gente observar, os domínios que terminam em gov.br são os domínios das páginas da administração pública brasileira. Obrigatoriamente, todos os sites da administração pública brasileira vão terminar em gov.br. Então, se você quiser que o Google procure só nesses sites, você vai colocar o termo de busca, eu coloquei aqui um exemplo, eleições, e em sites da administração pública. E vejam que todos os resultados são de sites que terminam em .gov.br. Isso também se aplica para .org.br, edu.br, tv.br, .com.br, por aí vai. É importante notar que, no caso do Brasil, o org.br é importante porque ele é um domínio que só é conferido às associações que possuem CNPJ de ONG mesmo. Então, no Brasil, se você filtrar por org.br, você vai estar buscando apenas em sites de ONGs. Um outro comando que não é muito conhecido também é o related. Esse related, ele vai te mostrar sites que são parecidos com os sites que você já tem em mente. Então, eu coloquei aqui o y.com.br, que é o portal de notícias do Diários Associados lá em Minas, e aqui ele vai me mostrar páginas que o Google coloca numa categoria semelhante. Vejo que tem um jornal de Brasília aqui, tem esse DM. Nem sempre vai funcionar muito bem, tá? A gente tem alguns resultados aqui que não são muito relacionados, mas é um comando que pode ampliar o seu repertório de sites quando você estiver apurando alguma coisa. Assim, puxa vida, eu gostaria de saber de mais sites que fazem cobertura de moda, ou que fazem cobertura de cultura, ou queria saber lojas parecidas com essa, ou organizações que sejam parecidas com essa. Vocês podem usar esse comando related para isso. Um outro comando super legal é transformar a máquina de busca do Google não num buscador de páginas da web, mas num buscador de arquivos. Você pode fazer isso, é só você usar esse comando aqui, ó, file type, e aí sem espaço, porque aí você coloca aqui, file type, e a extensão do arquivo, sabe, o nome do arquivo e a extensão, né? A gente tem arquivos PDF, arquivos MP3, arquivos XLS, que são arquivos de planilha, arquivos PPT, são arquivos de PowerPoint, de apresentação, né? Então, você pode, arquivos TXT, arquivos doc. Então, você pode colocar essa extensão aqui e o Google vai procurar só pelos links diretos a esses artigos, né, a esses arquivos. Então, eu coloquei aqui orçamento Petrobras, file type, XLS. Então, para procurar planilhas na internet que tenham o nome ou o texto orçamento Petrobras. Aí eu coloquei aqui, ó, já coloquei 2 comandos seguidos aqui. Então, vamos desempacotar o que eu estou dizendo aqui. Eu coloquei educação, file type, ppt, site, ce.gov.br. O que eu estou colocando aqui é que eu quero que o Google me mostre apresentações de PowerPoint nos sites da administração pública do governo do Ceará que sejam sobre educação. E aí vejam que todos os resultados vão ser arquivos de PowerPoint hospedados nos sites da administração pública do governo do Ceará, que eu coloquei ce.gov, e todos eles sobre educação, né? Conselho de Educação, Reforma da Educação, Políticas Públicas para a Educação. Então, é uma forma de você também mapear quais arquivos estão disponíveis em determinado site, estão visíveis para o Google. E isso pode ter desdobramentos jornalísticos interessantes na sua apuração. Você também pode usar o site para buscar listas no Twitter. E o Twitter é uma plataforma super legal porque ele faz uma curadoria enorme, né? Tem uma curadoria humana ali muito grande
de pessoas importantes, pessoas de interesse, conteúdos de interesse. E aí, se você tem acesso a essas listas, você pode descobrir essas listas usando esse comandinho aqui, ó. Você vai colocar site twitter.com, e aí tem esse segundo comando aqui, que é um novo comando, que é in-URL. Esse in-URL quer dizer que o Google ele vai buscar no endereço que está aqui de verde na tela, ó, ele vai buscar no endereço em vez de buscar no conteúdo da página. Então o Google vai esquecer o que está na página e ele vai prestar atenção só no link, só na URL da página. E aí vejam que as listas no Twitter, todas elas têm um endereço com a palavra lists. Então qualquer lugar que você perceber um padrão nas URLs, que você possa procurar, faça isso, usa in-URL, né? Sites que tenham na sua URL a palavra tal. E aí eu coloquei jornalistas, e aí ele me dá várias listas do Twitter que tenham o nome jornalistas ou jornalismo, por aí vai. Uma outra coisa legal que dá para fazer também é transformar a máquina de busca do Google num buscador do Instagram. O Instagram não tem uma máquina de busca nativa no desktop, né? Então você pode usar o site instagram.com e o termo que você quer buscar, e aí ele te volta, né, todas fotos ou conteúdo que tenha sido publicados com o termo que você está buscando. Eu coloquei aqui BH nesse caso. E aí ele vai mostrar isso tudo direto no seu navegador. Você não vai precisar fazer essa busca pelo seu celular, por exemplo. Olha, eu falei bastante coisa aqui, tem bastante conteúdo para essa parte de busca avançada, mas vocês não precisam decorar absolutamente nada do que eu falei. Basta que vocês vão no canto inferior direito, no google.com, tem a parte aqui de configurações, vocês clicam em configurações. E aí vai ter esse link aqui, pesquisa avançada. Nesse link tem um formulário que já te mostra tudo isso que eu disse e mais um pouco até, coisas que eu não falei. Aqui ele tem localizar páginas com. Aí tem todas essas palavras e ele te dá o exemplo aqui do que é o comando. Essa expressão ou frase exata, e aí é a mesma coisa de colocar entre aspas. Nenhuma dessas palavras que é colocar o sinal de menos. E por aí vai. Então é só você usar esse formulário para poder filtrar a sua pesquisa de acordo com essas opções que estão aqui disponíveis. E a gente também tem aulas na nossa central de treinamento que explicam muito detalhadamente como usar a busca avançada com recursos interativos. Você pode baixar o PDF dessa aula e levar para onde você quiser. E esses cursos são gratuitos também. No final aqui da apresentação, eu vou colocar o link para a nossa central de treinamento. Então, não precisa decorar nada do que eu estou dizendo, é só ir lá na nossa central de treinamento e no final da apresentação eu passo o link para vocês. Agora, eu queria falar de uma outra máquina de busca, que é o Google Acadêmico, que pode servir também para o processo de apuração de vocês. O Google Acadêmico, ele é bem parecido com o Google normal, mas ele vai buscar só em bases de conhecimento científico. Ele vai buscar em publicações que fazem a divulgação científica de conteúdo científico e também de conteúdo jurídico. Você pode buscar por termo, por autor, por publicação, e é legal porque as técnicas de refinamento que eu acabei de mostrar, elas também funcionam no Google Scholar. Então, para adicionar palavras, retirar palavras e por aí vai. Deixa eu dar um exemplo. A revista Pesquisa FAPESP, que é da Agência de Fomento à Pesquisa Científica aqui do Estado de São Paulo, eles publicaram, há um tempo atrás, algumas matérias sobre buracos negros, né? Porque a gente conseguiu tirar as primeiras fotos diretas de um buraco negro. Isso foi uma grande conquista. E aí, se você estivesse fazendo cobertura científica, né, o repórter que escreveu esse artigo, ele poderia ir lá no Google Acadêmico, colocar, né, o termo em inglês, porque como a língua franca da ciência no mundo é inglês, o Google Acadêmico pesquisa só por artigos científicos em inglês. Você coloca ali o termo em inglês. Se você não souber inglês, não tem problema, você pode usar o Google Tradutor para isso. O tradutor tem ficado cada vez melhor, então se você não souber como digitar buraco negro em inglês, você vai lá no Google Tradutor, ele vai te mostrar que é black holes, e aí você consegue ver quais são os artigos mais relevantes
sobre buracos negros, e até num tempo específico, num período específico aqui, e você pode criar alertas. E esses alertas é como se fosse o seu assistente pessoal. Você vai criar um alerta ali, e ele vai colocar aqui black holes, você vai colocar o seu e-mail, e ele vai te dar atualizações constantes de qualquer alteração que tenha ocorrido ali sobre artigos que são publicados sobre esse assunto. Então você recebe na sua caixa de e-mail relatórios periódicos sobre esse assunto que você está acompanhando. É bastante conveniente. Você não precisa voltar no Google Scholar sempre. Então, se é uma área que você está acostumado a cobrir, saúde, segurança pública, transporte, meio ambiente, astrofísica, história, enfim, planejamento, você pode acompanhar as publicações científicas gerando esses relatórios automaticamente. E se o seu interesse for bases de dados, tipo planilhas, ou arquivos CSV, ou arquivos tabulados, a gente também lançou recentemente uma ferramenta nova chamada Google Dataset Search, que ele vai buscar só por arquivos de bases de dados que tenha sido publicado por fontes de autoridade ao redor do mundo, né? Banco Mundial, o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, ou então a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial de Saúde. Você vai ter várias bases de dados ali mostrando informações que são relevantes. O endereço é toolbox.google.com/dataset-search. E aí você consegue buscar várias coisas e ele te mostra. Eu coloquei aqui dados de educação sobre educação, dados de educação na América Latina. E aí ele me mostra que vários publishers de bases de dados, universidades americanas, você tem ONGs também internacionais, think tanks, que publicam, e ele vai te dar o link para você acessar quando que a base de dados foi publicada, quando que ela foi atualizada, o autor, qual que é o tipo de licença para a utilização dessa base, a descrição e até o link para você baixar um paper que tem usado essa base de dados. Então é uma ferramenta super poderosa também para encontrar dados. Eu falaria que o ponto fraco dessa ferramenta é que você não vai conseguir achar dados muito granulares que sejam hiper localizados, né? Você não vai pegar dados, por exemplo, da cidade de Belo Horizonte, né? Ou então vai pegar do estado de Minas Gerais. Essa base de dados aqui, essa ferramenta, ela vai servir mais para bases de dados que sejam mais regionais, né? Do Brasil, ou América Latina, ou Europa, quando a gente vai falando de continentes ou de grandes grupos de países. Mas a gente recomenda, né, que sempre para dados que sejam ultra localizados, vocês sempre dependerem mesmo das fontes de dados oficiais. Aqui no Brasil a gente tem várias fundações e o próprio governo também, que é um grande produtor de dados. Mas, para bases de dados que sejam mais internacionais e que falem de um contexto mais amplo, essa ferramenta também ela é super, super boa. Falar aqui rapidinho também da pesquisa de imagem. A pesquisa de imagem ela é super relevante porque ela te dá um mundo de informações que você consegue via busca do Google. Então, você digita uma entidade, né, eu digitei aqui Belo Horizonte, ele vai me dar imagens de Belo Horizonte, mas ele vai me dar aqui marcadores aqui no topo também sobre coisas que são geradas automaticamente e são conectadas à cidade de Belo Horizonte. Então, cidade administrativa é aqui da cidade de Belo Horizonte, isso é gerado automaticamente. Aqui tem a igrejinha da Pampulha, que é um marco famoso também na cidade. E aí você tem outras, se você clicar aqui em ferramentas, você recebe outras opções aqui embaixo para você poder manipular essa busca. Você tem tamanho, cor, direitos de uso, tipo, tempo e mais ferramentas. Aqui em tamanho você pode buscar por imagens pequenas ou grandes, dependendo da sua necessidade, e tem um recurso super legal que é esse de cor. Esse recurso de cor é para você pegar a tonalidade predominante de uma imagem. Então, se você estiver procurando, por exemplo, imagens de Belo Horizonte que sejam alaranjadas, você pode escolher a cor alaranjada e ele vai te dar fotos que sejam com essa tonalidade predominante. Então, isso também é um recurso muito legal. Mas é claro, né, não preciso nem falar muito isso, a utilização de imagens ela precisa ser feita com responsabilidade e o Google te dá opções
para você filtrar imagens que tenham sido marcadas com um filtro de licença específico, né? Então, você tem aqui marcadas para reutilização com modificação, marcadas para reutilização, marcadas para reutilização não comercial com modificação e marcadas para reutilização não comercial. Na dúvida, entre em contato com o apoio jurídico da sua redação, mas essas imagens que aparecem no Google Images, né, para ela ser reutilizada para fins jornalísticos, ela precisa ter uma licença de acordo, e aí a gente precisa usar esse recurso com responsabilidade. Uma outra funcionalidade muito boa do Google Images é a busca reversa. Hoje em dia a gente recebe tanto conteúdo, né, vindo da audiência ou circulando nas redes sociais, que às vezes fica difícil entender se aquela imagem é verdadeira, se ela já apareceu em algum outro lugar, né, quem que fez aquela imagem, se ela foi editada. E essa busca reversa de imagens, ela é poderosíssima porque você pode fazer a busca a partir de uma imagem que você recebeu. Então basta você acessar o images.google.com e aí você vai clicar nessa câmerazinha aqui, e aí ele vai te dar duas abas. Você vai colocar a URL da foto, se você tiver a URL dessa foto, ou então você vai carregar uma imagem. Vai ser uma imagem do seu computador ou do seu celular. E aí você manda essa imagem e aí ele vai te dar um retorno. Queria dar um exemplo aqui super rápido de como que isso pode confundir as pessoas. Essa imagem foi distribuída há um tempo atrás nas redes sociais, dizendo que um voo da Malaysia Airlines, o voo 17, esse voo ficou muito famoso porque ele desapareceu e nunca mais foi encontrado. E as pessoas postaram essa foto dizendo que ele havia sido encontrado sim. E aí, se você coloca essa imagem na busca reversa, você vê aqui que ele, de fato, ele te fala do voo da Malaysia Airlines, porque ele reconhece aqui o nome, mas ele te dá outras informações também, né? O tamanho da imagem, dá para você procurar essa imagem em outros tamanhos, mas ela também te mostra aqui, ó, imagens visualmente semelhantes. E aí vejam que essas duas primeiras imagens aqui, elas são muito parecidas, tirando o logo das empresas de aviação aqui. E se você realmente clica nessas imagens e vê, você percebe que nada mais é do que uma imagem do primeiro episódio do seriado Lost, né? Tá aqui, ó, Lost. Então essa imagem aqui, elas são idênticas, mas alguém com uma habilidade de edição de imagens muito boa, né, fez a edição para tirar, apagar aqui o logo completamente e deixar o sol da Malaysia Airlines, e as pessoas que divulgaram isso acabaram caindo num trote, né, acabaram caindo aí numa notícia enganosa. Então a busca reversa de imagens pode ajudar nisso também. Um outro exemplo que aconteceu em Chicago, né, de pessoas compartilhando que os carros haviam sido congelados, mas na verdade essas imagens são da Suíça de 2005, na verdade não foram de Chicago em 2014. Então para vocês acessarem images.google.com, vocês conseguem fazer isso do celular também. Se você estiver usando o Chrome no seu celular, é só você pedir o site para computador quando você estiver em images.google.com, porque aí vai aparecer aquela câmera fotográfica. Se você não fizer isso, não vai aparecer a câmera fotográfica. Então você abre o Chrome e pede lá a versão do site para computador, e aí você vai conseguir acessar. É possível fazer isso no Safari, no iPhone também, e no internet, em celulares da Samsung, mas aí você vai precisar ver especificamente como que você acessa a versão para desktop ou site para computador usando o seu navegador. Eu não sei exatamente como fazer isso em outros dispositivos. E aí, se você fizer, você vai ver essas duas telinhas aqui de novo, né, para você poder colocar. E aí, eu deixo aqui, para quem for ver a gravação depois, você pode colocar esse endereço aqui, nessa parte aqui do Google Images. Você vai ver que essa ponte parece muito com a ponte Golden Gate de São Francisco. E muitas pessoas acham que ela é a ponte Golden Gate de São Francisco. Mas, na verdade, ela é a ponte 25 de abril, que liga a cidade de Lisboa, a cidade de Almada, em Portugal, e você vê que todas as informações sobre essa imagem, né? Às vezes a imagem engana os nossos olhos, mas é muito difícil uma imagem enganar, né, uma análise de um algoritmo computacional. Então ele consegue perceber nuances e diferenças muito fortes, assim, ou muito sutis até, para poder dizer para a gente
qual que é a imagem verdadeira, ou de onde que vem essa mensagem, essa imagem. Tudo que eu disse também sobre pesquisa de imagem, vocês podem achar nas opções de pesquisa avançada de imagens. É só você clicar lá em configurações e pesquisa avançada, você também consegue fazer essa busca por esse formulário aqui. E você tem informações sobre esses cursos nesse endereço aqui, g.co/newstraining, com cursos. Esse endereço vai apontar para recursos em inglês, mas se você mudar aqui em cima, aqui, ó, você pode mudar o idioma português e tem tudo lá sobre o Google Images também. Deixa eu falar sobre o Google Trends, que é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem para entender o que as pessoas estão buscando, né? O Google Trends se acessa em trends.google.com e ele tem, a gente normalmente fala que são 3 os argumentos principais para justificar a utilização do Google Trends num contexto jornalístico. Primeiro é a escala. A gente tem bilhões e bilhões de buscas por dia que são feitas usando o Google, né? Isso dá, assim, 170 vezes a população da Terra em termos de buscas que são feitas todos os dias. Então a escala da base de dados que está disponível no Google Trends, ela é gigantesca. Ela possivelmente é a maior base de dados publicamente disponível no mundo. E os dados do Google Trends, eles são uma reflexão honesta do usuário. A gente, quando você para pensar, a atividade humana medida na internet, ela pode ser medida pela atividade nas redes sociais, que é uma dimensão interessante e valiosa para ser analisada, mas as pessoas, elas fazem uma curadoria, né, do que elas querem apresentar nas redes sociais. Elas escolhem as fotos, elas escolhem os textos. E se a gente for pensar no Google, fala a verdade, a gente coloca ali na máquina de busca coisas que a gente não fala nem para o nosso próprio terapeuta, né? Então, o Google é muito autêntico. A gente coloca coisas ali na máquina de busca que são muito íntimas. E aí, quando muitas pessoas estão buscando sobre uma informação específica, isso demonstra uma tendência de busca. E a gente consegue ter acesso a esse espírito do tempo, digamos assim, do mundo interior das pessoas, do que elas estão querendo saber no Google Trends, no Google. E aí, os dados de busca do Google são uma reflexão honesta, né, do interesse do usuário. Não tem como você manipular esse interesse com bots ou coisas assim. A relação do Google é de 1 para 1. Então eu falei de escala, falei de autenticidade, e aí eu falo de imediatismo também. As pessoas vão para o Google imediatamente buscar sobre determinada coisa quando algo acontece. E eu vou dar um exemplo mais para o fim de como que a gente experimentou exatamente isso no ano passado nas eleições presidenciais. O que os dados do Google Trends medem? Eles medem o índice de atividade de busca. Ele não mede quantidade absoluta de busca. E isso é importante fazer essa diferenciação, porque em termos absolutos, todas as buscas em todos os temas, elas aumentam com o tempo, em quase todos os temas. Porque à medida que mais pessoas vão se conectando à internet, mais pessoas passam a usar a busca. Então, o número de pessoas que usavam a internet em 2004 é bem menor que o número de pessoas que usam a internet hoje, né, 15 anos depois. Então, a gente não compara números absolutos de busca. O que a gente faz é pegar todas as buscas num determinado recorte de tempo, e aí, proporcionalmente, quantas buscas foram feitas por um assunto, e pega esse índice de proporcionalidade, que vai de 0 a 100, e a gente faz a mesma coisa com outro período. Então, se a gente fosse comparar 2004 e 2019, a gente pegaria todas as buscas de 2004, e aí, qual que foi a proporção de buscas feitas por educação, por exemplo. E a gente compara essa mesma proporção com o total de buscas em 2019 e a proporcionalidade de buscas que foi feita sobre educação nesse período. Aí sim dá para a gente comparar, é um valor normalizado de 0 a 100. Então isso quer dizer que se a tendência diminuiu, né, se o nível de interesse por educação, por exemplo, caiu de um ano para o outro, não quer dizer que tem menos buscas sobre educação em termos absolutos. Quer dizer que proporcionalmente esse interesse caiu de acordo com o número total de buscas. E esses dados são salvos todos os dias, se você acessar google.com/trends.
E aí, o que a gente consegue fazer com esses dados, né? A nossa equipe, a gente consegue extrair internamente o que as pessoas estão perguntando. Isso não dá para fazer na ferramenta pública, mas a gente consegue fazer internamente, e aí vocês podem começar a produzir conteúdo para responder essas perguntas, né? Se as pessoas estão digitando no Google algo que elas querem saber, então elas esperam que exista conteúdo disponível, e ninguém melhor que os jornalistas para poder responder essas perguntas. Então, quem tiver interesse em saber o que as pessoas estão perguntando sobre determinado assunto, basta enviar um e-mail para a gente. O endereço é newslabtrends@google.com, e a gente responde, envia as perguntas para vocês. Óbvio que se a gente estiver com uma fila enorme de pedidos, a gente vai dizer para vocês, então é importante que vocês informem qual que é o deadline e qual que é o tema que vocês estão procurando, e também o recorte específico de tempo ou de país e geografia para poder fazer esses pedidos. A gente também consegue mostrar rankings, né, nas nossas páginas. A gente consegue, você pode acessar lá trends.google.com, e a gente tem aqui páginas que a gente cria. A gente faz uma curadoria de dados para inspirar vocês do que é possível fazer com o Google Trends. Então, nessas páginas vocês conseguem tirar alguns insights, e talvez isso possa inspirá-los a procurar outros assuntos também, usando aqui o nosso explorador. Mas se você clicar aqui na barra da direita, na esquerda, você vai ver tendências de pesquisa diárias. Esse é o único lugar do Google Trends que a gente coloca o número absoluto de pesquisas. Isso aqui é tipo um Trending Topics do Google, que vai mostrar quais são as entidades ou quais são os termos de pesquisa que estão sendo mais pesquisados nas últimas 24 horas. E aí, se você clicar em... Isso aqui é gerado automaticamente, não tem curadoria humana. Se você clicar em qualquer uma dessas retrancas, você vai ver páginas assim, né? Então, você tem a tendência de pesquisa diária e tem tendência de pesquisa em tempo real. E aí eu fiz um filtro aqui pelo país do Brasil. E aí, vejam, vou mostrar 2 exemplos aqui que mostra como que vocês podem usar esse gráfico para informar a estratégia de conteúdo de vocês. A gente tem aqui na esquerda, né, a linha azul, ela é a linha que mostra o interesse ao longo do tempo. Essa linha ela vai ficar bem próxima de 0 aqui, né, porque não tem interesse ao longo do tempo, e aí depois ela vai crescer depois que aparecem esses retângulos cinza. Então vejam só, esses retângulos cinza, eles significam um número de postagens ou um número de conteúdos que foram publicados na base do Google News. Então vejam que tem uma relação entre interesse e conteúdo que está disponível. E aí é bom a gente dar uma olhada, porque normalmente o que acontece é que esses conteúdos são publicados aqui no Google News e o interesse vem em seguida, né? Porque a imprensa dá visibilidade para determinado assunto e as pessoas passam a se interessar em seguida, né? Vão lá para fazer pesquisa. Mas aqui na direita, a gente tem uma situação que ela é um pouco diferente. Veja que o interesse de busca aqui, ele estava alto, né, se a gente ignorar essa parte aqui da direita, mas ele estava alto e não tinha nenhum conteúdo disponível. Até que alguém publicou conteúdo aqui sobre esse assunto e o interesse subiu muito, bastante depois. Aqui eu chamo a atenção porque esses publishers aqui que publicaram esse conteúdo, eles estão atendendo uma demanda de interesse aqui que não estava sendo suprida até esse momento específico. Então é super importante ficar ligado, porque são esses os momentos em que a sua estratégia de conteúdo pode ser incrementada. Você viu que tem um interesse, mas que ninguém publicou um conteúdo ainda, ou quase nenhum publisher publicou um conteúdo ainda, você vai atender essa demanda, claro, se fizer sentido dentro da sua estratégia editorial. Mas aí, quando você vai para o explorador de temas, então saindo dessa parte aqui do Trending Topics, né, e indo para a parte de exploração, que é quando você digita aqui uma pesquisa por assunto aqui em cima, a gente tem temas que a gente pode explorar com vários filtros diferentes. Eu coloquei aqui Brasil nos últimos 12 meses, todas as categorias, pesquisas na web. Você pode pesquisar por pesquisas no YouTube, pesquisas no Google News, você pode colocar outras categorias diferentes aqui, tem um filtro temporal e um filtro geográfico. Aqui eu estou comparando saúde, educação, segurança, emprego e eleições. Ele me mostra a evolução do interesse ao longo do tempo e ele me mostra também
aqui a distribuição geográfica desse interesse com a distribuição por estados. E mais abaixo ele mostra aqui as consultas relacionadas, que é uma das telas mais importantes do Google Trends, porque ele vai ter dois modos, esse em ascensão e as mais que despertaram maior interesse. O em ascensão, que é o que eu gosto mais, ele vai mostrar aqui se teve um crescimento de interesse de um período para o outro. Então, se eu coloquei nos últimos 12 meses, ele vai olhar em relação ao período anterior. Então, assim, tem eleições que eu procurei aqui. Ele vai ver consultas relacionadas, são o que as pessoas buscam em relação a esse assunto, o que elas digitam ali, né? Então, isso vai aparecer aqui. E aí mostra, toda vez que aparece aumento repentino, isso quer dizer que teve um crescimento superior a 5.000%. Então é muito importante ficar ligado nessa tela aqui para vocês entenderem se teve um aumento repentino de interesse sobre determinado assunto ou não. Deixa eu dar exemplos melhores aqui. Eu mostro aqui crime no estado do Ceará, e aí ele mostra algumas cidades. Você não vai ter uma granularidade muito grande, porque não existem... quase metade da população brasileira não está conectada na internet, e o Google Trends só vai mostrar onde tem muita busca sobre determinado assunto. Não é por isso que você não vai ver todas as cidades. Mas digamos aqui que a gente estivesse comparando imposto e emprego. E aí a gente tem aqui de azul imposto e vermelho emprego. Percebam que imposto, você tem, eu coloquei nos últimos 5 anos, você tem um momento específico do ano em que imposto sempre desperta o maior nível de interesse. E esse momento, né, para jornalistas que já são veteranos, sabe que esse momento aqui é o último dia de abril, que é o último dia para você entregar a declaração do imposto de renda. Então, nenhuma novidade aqui, né? Você tem um pico de interesse no início de março, que é quando é anunciado, você tem um pico de interesse no último dia, e aí de 15 em 15 dias você tem as pessoas buscando para receber a restituição. Mas veja que emprego, a gente tem uma variação aqui que ela não é tão óbvia. A gente tem o menor nível imediatamente antes do maior nível. E aí, quando você vai analisar isso mais a fundo, você vê que as pessoas estão buscando por emprego muito pouco durante o período do Natal e festas, e isso coincide com férias, né, que as pessoas não estão trabalhando, mas coincide também com o fim do ciclo dos empregos temporários. E aí, imediatamente depois, quando o ano novo começa, né, na primeira semana de janeiro, as pessoas estão voltando de férias, e aí elas estão procurando por emprego porque entrou um ano novo. Então, não é tão óbvio isso, mas dá um insight super interessante sobre o que as pessoas estão buscando, né? E o que mais elas estão buscando sobre emprego. E aí vocês podem começar a explorar isso também. O Google Trends, ele tem uma opção de inscrições. Você pode colocar alertas, assim como no Google Acadêmico, para você poder mandar relatórios periódicos sobre o que as pessoas estão buscando, o nível de interesse sobre esses assuntos que você está comparando. E aí é legal para você acompanhar. Se tem alguns temas que você está acompanhando e quer saber como que está o interesse, sei lá, se é feminicídio, transporte, segurança pública, educação, vocês podem colocar, e aí, ou alguma figura pública, né? Vocês podem colocar aí e isso vai aparecer. Agora, digamos que a pauta seja festa junina. A gente tem aqui picos nos últimos 5 anos, sempre em junho, né? Que é quando as pessoas buscam mais por festa junina, e aí tem uma distribuição geográfica. Parece que o estado do Mato Grosso do Sul, proporcionalmente, é o que mais busca por festa junina, ou São João, né, dependendo da parte do Brasil onde você está. E aí, se a gente olhar aquelas consultas relacionadas, a gente vê que de 5 anos, né, de 5 anos para o outro, 5 anos, a gente teve um crescimento de mais de 5.000% de pessoas que estavam querendo saber nomes de caipiras engraçados para a festa junina. E isso dá uma indicação do que pode ser uma pauta interessante, puxar um fio, puxar um gancho para poder escrever sobre diferentes conteúdos. Se as pessoas estão querendo saber muito sobre aquele determinado assunto, é porque alguma coisa aconteceu. E tem outras coisas assim super curiosas, tipo bolo fake de pipoca, né? O que é isso? E vocês podem escrever sobre isso também. A gente pode comparar festas, né? E o próprio fato de você comparar essas festas ou comparar esses assuntos pode ser uma pauta, né? O Bumba Meu Boi desperta um nível de interesse muito maior do que a festa junina, proporcionalmente no Brasil inteiro, né? Só tirando os estados do Sul e o Mato Grosso do Sul, o Bumba Meu Boi proporcionalmente é mais buscado, desperta mais interesse, né? Consistentemente em quase todos os estados brasileiros.
E aí, um último exemplo aqui para a gente poder lacrar essa parte do Google Trends é o exemplo do suco de laranja. O suco de laranja ele reinava o interesse das pesquisas até acontecer uma coisa em 2013. Eu estou comparando aqui suco de laranja com suco detox. O suco detox em 2013 ele assumiu a ponta e nunca mais deixou. Ele passou a ser o suco que despertou mais interesse de todos os brasileiros. E aí, se a gente aproximar aqui e ver o que está acontecendo, a gente percebe que tem picos específicos nesse nível de interesse sobre o suco detox. E aí a gente vê que é sempre na primeira semana do ano, ou ali no primeiro mês do ano. Que as pessoas saíram das festas, né, estão de férias, e elas estão com promessa de ano novo, querem uma vida mais saudável, elas vão buscar ali por suco detox. São exemplos simples, mas mostra um padrão de comportamento, se você investigar, pode levar a muitas outras pautas, né? Quem diria que o brasileiro busca bastante sobre suco detox nas primeiras semanas do ano? E o que mais ele pode buscar? Será que isso está apontando para um padrão de comportamento sobre interesse sobre assuntos de vida saudável no início do ano? Né? E aí, como é que isso pode orientar a sua estratégia de conteúdo? Às vezes você pode preparar pacotes de conteúdo em dezembro para deixar para eles serem publicados em janeiro, porque você sabe que a demanda por esse tipo de assunto vai vir. Então, é esse tipo de insight que o Google Trends pode te dar também. E aí a gente mostra aqui alguns exemplos. O Globo Esporte fez uma matéria sobre o Mbappé na Copa do Mundo do ano passado. Aqui, se não me engano, uma matéria que foi publicada sobre o Cavaleiro das Trevas, que é quadrinhos do Batman, e aí eles colocaram quais são as principais perguntas que as pessoas fazem sobre o Batman. Vejam que é a pergunta número 3, que é como ser o Batman. Pois eu convido vocês a digitar essa pergunta no Google, vocês vão se surpreender com as respostas. E também tem aqui onde o Batman conheceu o Robin. Eu vou deixar para vocês pesquisarem também qual que é a resposta para essa pergunta. Aqui tem uma matéria sobre o Brasileirão, e a gente também levou o Google Trends em tempo real para o debate presidencial no ano passado. E aí, curiosamente, né, a gente percebeu que o candidato que mais despertou o interesse de busca foi o Jair Bolsonaro. E isso não foi nenhuma surpresa, porque ele consistentemente, durante toda a campanha, ele despertava maior interesse de busca mesmo. Mas o candidato que, durante o debate, foi o segundo que despertou maior interesse de busca foi o Cabo Daciolo, que era um novato, né, as pessoas não conheciam, e aí as pessoas foram ali, né, estavam assistindo o debate, mas foram ali para o seu celular para poder pesquisar, né, quem é o Cabo Daciolo. Então isso é um insight interessante também, que as pessoas reagem em tempo real aos dados do Google Trends. E aí quem quiser saber mais, a gente tem uma conta no Twitter, @Google Trends. A gente tem também uma base, um perfil no GitHub com base de dados que a gente publica lá. E aí quem quiser saber sobre mais aulas e exercícios em português, sobre todas as ferramentas que a gente tem no Google para jornalistas, é só acessar g.co/treinamento-GNI. São treinamentos gratuitos, com lições curtas, você pode baixar PDF, levar para ler onde você quiser. Então, convido a todos a acessarem o endereço g.co/treinamento-GNI. E aí, Marisa, acho que a gente tem tempo para algumas perguntas? Oi, Marco, super obrigada. A gente acho que tem uns 5 minutinhos aí para as pessoas se encaminharem suas perguntas. Muito legal. Interessante, assim, a quantidade de recursos, né, que vocês proporcionam é incrível. Eu anotei uma pergunta aqui, eu acho que você até meio que já respondeu. Eu anotei o seguinte: é possível saber em tempo real quantas pessoas estão fazendo a mesma busca por esse mesmo tema? Sim, quando você acessa aquela página lá de tendências do Google, ele te mostra o número de pesquisas que foram feitas sobre aquele assunto acho que nas últimas 24 horas. Você não vai pegar naquele segundo, mas você consegue pegar assim, nas últimas 24 horas. Ele mostra lá. Já dá para ter uma ideia, com certeza. Muito bom, muito legal. Deixa eu ver se tem alguém aqui que tem mais alguma pergunta para mandar para a gente. O povo fica tímido. Não tem problema.
Pode entrar lá na nossa central também e acessar as aulas. Se tiverem dúvidas, podem mandar dúvidas para a gente também. Tá bom, então, Marco Túlio, mais uma vez, super obrigada pela sua disponibilidade. Acho que foi super didático, várias dicas. A gente vai passar depois da sua gravação e quem tiver alguma pergunta mais específica pode estar encaminhando diretamente, tá bom? Combinado. Obrigado, Marisa, então, obrigado pela atenção de todo mundo. Agradeço mais uma vez a você. A Fenajoli é o Google News Limitativo nessa nossa parceria. Estamos, então, encerrando a nossa sala e uma boa tarde a todos. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigado.